Olá, galera! Estamos aqui para mais um Mapa Mental. E dessa vez vamos falar sobre outro período em que Getúlio Vargas esteve no comando do Brasil. Vamos lá? Era Vargas, governo constitucional. Em 1934, Getúlio Vargas passou a ser o presidente de fato e de direito. Ele foi eleito de forma indireta, mas foi eleito. E ganhou o direito de governar o Brasil por 4 anos. Nesse período, assim como na Europa, as lutas ideológicas entre a extrema-direita e a extrema-esquerda se intensificavam no Brasil. Representando as ideias da extrema-direita, temos a Ação Integralista Brasileira, a AIB, ou ainda somente integralistas, ou, por fim, os Camisas Verdes. Esse grupo, fundado por Plínio Salgado, se inspirou nas ideias de Mussolini e, como tal, eram ferrenhos perseguidores das ideias comunistas. Ah, uma curiosidade, esses integralistas se cumprimentavam de forma bem semelhante ao cumprimento nazista. Só que ao invés de pronunciarem Heil Hitler, eles diziam Anauê, palavra de origem indígena que significa algo como você é meu irmão. Do outro lado, oposto aos integralistas, temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Esse grupo, que tinha como presidente de honra Luiz Carlos Prestes, aquele que lá nos movimentos tenentistas havia liderado a Coluna Prestes, defendia as ideias socialistas e eram ferrenhos opositores dos integralistas. É importante ressaltar que várias tretas vão rolar entre esses dois grupos e que em um determinado momento da história, Getúlio vai decretar a ilegalidade do grupo da ANL. Mesmo assim, mesmo atuando na clandestinidade, Luiz Carlos Prestes, vale ressaltar que ele tinha passado um período na União Soviética recebendo treinamento militar, vai liderar, em 1935, um movimento para derrubar o governo de Getúlio Vargas e implementar o comunismo no Brasil. Essa tentativa ficou conhecida pelo nome de Intentona Comunista ou Levante Comunista. O nome muda de acordo com quem se refere a ela. Os que são contrários ao comunismo chamam de Intentona. Os que são adeptos dessas ideias se referem como Levante. Deixando a nomenclatura de lado, a verdade é que a tentativa de golpe da galera da esquerda foi frustrada. As forças leais ao governo Vargas controlaram facilmente os revoltosos e, depois de um tempo, todos foram mortos ou presos. Entre eles, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que eram os líderes do movimento. Segundo os livros de história, Getúlio Vargas vai se aproveitar desse clima de tensão que pairava no ar para começar a pavimentar o caminho para o golpe que ele daria em 1937. Daqui a pouco tudo vai se encaixar. Nesse contexto, Getúlio Vargas vai endurecer as regras do jogo contra os comunistas. A perseguição, que já existia, vai aumentar. Nesse momento, aumenta a proximidade de Getúlio e dos integralistas. Se lá na Itália Mussolini teve os camisas negras para perseguir os comunistas, aqui no Brasil, Getúlio vai ter os camisas verdes com o mesmo objetivo. Mas, para o sucesso da operação, Getúlio queria mais poder. Queria criar regras especiais para lidar com aquela crise. Lembrando que nesse momento da história, Getúlio governa dentro das regras, dentro dos limites de uma Constituição. Ele precisou convencer o Congresso de que essas regras especiais realmente eram necessárias. Convencidos do fato, o Congresso atende aos desejos de Getúlio. Sendo assim, vai ser criada a Lei de Segurança Nacional, que estabelecia uma série de atitudes que poderiam ser classificadas como uma grave ameaça à soberania nacional. E, uma vez comprovada essa ameaça, a punição para o criminoso é mais severa. Além da Lei de Segurança Nacional, Getúlio vai pedir e vai conseguir que seja instaurado no Brasil um estado de exceção, chamado Estado de Sítio. O estado de sítio é previsto constitucionalmente e é colocado em prática de forma temporária em situações limites, onde a ordem constitucional corre sério risco. Mas o fato é que, uma vez instaurado, o estado de sítio concede poderes excepcionais ao governante. Nesse clima de incertezas, o Brasil caminha. O tempo passa e as eleições, previstas pela Constituição de 34 para acontecer em 1938, se aproximam. Um ano antes das eleições, surge um fato novo. Uma nova ameaça comunista. Segundo o alto comando do Exército, foram descobertos planos detalhados para uma nova investida comunista no Brasil. O Plano Cohen, como ficou conhecido, foi divulgado no rádio, que na época era o grande veículo de comunicação. Os detalhes do plano eram terríveis, incluíam saques, mortes e violência generalizada. Vou falar baixinho aqui, mas a verdade é que o plano era uma mentira. Ele foi redigido pelos integralistas e nunca existiu. Entretanto, os responsáveis pela mentira só vão falar sobre ela bem mais tarde. Depois de detalhado no rádio,
o plano de invasão comunista no Brasil amedrontou toda a população. Só fazendo um paralelo aqui, esse evento foi muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha, quando o parlamento alemão foi incendiado e Hitler ganhou poderes excepcionais para proteger a Alemanha dos comunistas. A verdade é que, tal qual na Alemanha, Getúlio Vargas vai se apresentar como o cara que é capaz de proteger o Brasil da ameaça. Mas, para isso, era preciso mais uma vez regras especiais. Nesse cenário, Getúlio manda fechar o Congresso e, diferente do que aconteceu em 1935, ele resolve não pedir permissão democrática para justificar o ato. Dali para frente, decidiu Getúlio. Ele mandava sem precisar consultar ninguém. É assim que tem início a última fase da Era Vargas, o período em que Getúlio vai governar como um ditador, o chamado Estado Novo. Mas esse é assunto para um outro mapa mental. É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!